bem, pessoal? Vamos agora mais um ponto do nosso conteúdo para o vestibular do Enem e também o concurso da SpaceX. Hoje nós vamos tratar com o conteúdo de urbanização brasileira. Depois a gente vai trabalhar a urbanização no mundo. Esse conteúdo, como eu sempre coloco aqui nas aulas, ele aparece lá no conteúdo programático da SpaceX e também do Enem, na parte de geografia do Brasil, na parte do espaço humano e econômico, onde nós temos esse tópico, Brasil urbano e industrial. Então, depois que a gente trabalhar o fenômeno da urbanização no Brasil e no mundo, a gente vai trabalhar a revolução industrial também no mundo e no Brasil. Então hoje a gente começa com a urbanização no Brasil. Mas é claro que para a gente falar de urbanização, a gente tem que fazer referência primeiro a esse processo, que ele começa lá no mundo lá fora, e depois chega também ao Brasil. Então, um conceito importante para a gente entender o que é o fenômeno da urbanização é exatamente o seguinte: quando a gente fala de urbano, a palavra urbano remota à cidade, ao núcleo de uma cidade, ao núcleo urbano. O fenômeno da urbanização é algo mais complexo. Na verdade, nós sabemos que as cidades, as primeiras, surgiram lá na Antiguidade Clássica. Lá a gente já vai ter a parte inicial de um fenômeno urbano. Mas para que você possa afirmar que uma área X, um país como o nosso, ou o Brasil como um todo, ou uma região do Brasil, como o Nordeste, o Sul, ou o Sudeste, ou o mundo sendo urbanizado, para a gente dizer que o mundo é urbanizado, que o Brasil é urbanizado, nós temos que ter as seguintes condições. Primeiro, a urbanização implica no crescimento também da população da área urbana. Ela implica também na expansão do marco topográfico daquela cidade, daquele sítio, nós chamamos de sítio urbano. Então, se há urbanização, cresce a população, cresce esse espaço urbano, esse espaço físico, e eu só posso afirmar que, por exemplo, o Brasil é um país urbanizado, hoje a gente afirma, quando a população residente nas cidades ela é superior ao total da população residente na área rural. Então, nós vamos falar de urbanização nesse contexto. Quando uma área X, um país X, ou mundo, para que aconteça o fenômeno da urbanização, e eu explicar ou afirmar que esse local é urbanizado, a população residente em áreas urbanas tem que ser superior à população das regiões rurais. A gente vai falar um pouco aqui da urbanização a nível de mundo, para depois passar para a nossa realidade. Então, um detalhe importante: quando eu falo de antecedentes históricos, eu estou retomando esse fenômeno na história da humanidade como um todo. Então, por exemplo, até a primeira Revolução Industrial de 1750, ou seja, a partir da segunda metade do século XVIII, o mundo como um todo estava estimada a população urbana em apenas 4%. Então, a área rural, ou a ruralização, ela predominava sobre o fenômeno da urbanização. Só em 1950, já no século passado, nós vamos ter no mundo 30% da população vivendo em áreas urbanas, quer sejam elas cidades pequenas, médias ou até mesmo nas grandes metrópoles. E só em 2018 é que nós atingimos patamar de 50%
da população do planeta morando em áreas urbanas ou nas cidades. Então aí a gente pode falar a partir de agora que o mundo ele é urbanizado. E esse fenômeno, historicamente falando, é um fenômeno relativamente novo. Haja vista que da primeira revolução industrial até o presente momento, nós não temos em mais do que 280 anos. E a história da humanidade se alonga por centenas de séculos. E essa urbanização do mundo, ela está relacionada a três importantes causas. A primeira, a Revolução Industrial. A gente vai observar que as primeiras fábricas do mundo, lá na Europa, na tão conhecida Grã-Bretanha, foram se estabelecer exatamente nas cidades. Isso aí vai criar emprego naquela área, vai atrair população. Daí essa própria Revolução Industrial vai incrementar o tão falado êxodo rural, que no caso lá, no início desse processo, está relacionado também não só à busca de emprego nas áreas urbanas, nas primeiras fábricas que surgiram na Europa, assim também como nós tivemos a máquina que posteriormente chega ao campo e vai promover a chamada Revolução Agrícola. Então a mecanização do campo também vai contribuir para esse processo, porque nós temos aí a liberação de mão de obra e essa mão de obra vai migrar para as cidades. Então é esse processo, fenômeno da urbanização, que em aulas posteriores a gente vai trabalhar todo esse fenômeno a nível de mundo, abordando inclusive a questão da urbanização dos antigos países socialistas lá do leste europeu, da antiga URSS, ou até mesmo a questão da China, que lá o fenômeno urbano tem umas certas particularidades que nós não temos no mundo capitalista como um todo. Mas a gente vai falar basicamente da urbanização no Brasil. Então a gente vai passar agora a conhecer o nosso caso específico, para depois a gente ver a urbanização do mundo. E na próxima aula a gente já vai trabalhar a urbanização brasileira nas questões tanto do Enem como também na SpaceX. Então a nossa urbanização, aí você vai ter exatamente as causas semelhantes em parte às causas da Revolução Industrial, quer dizer, da urbanização do mundo, está relacionada também à Revolução Industrial. Só que aqui nós começamos primeiro com o êxodo rural. Muito antes do Brasil se industrializar, isso veio exatamente a partir do século XX, século passado, quase 2 séculos depois do caso europeu, né? Então aqui no Brasil nós já tínhamos a mobilização ou a migração do homem do campo para a cidade. O êxodo rural no Brasil ele antecede a própria industrialização, até porque nós temos exatamente, naquela época, nós estávamos exatamente com a estrutura fundiária concentrada, né? Aqui no Brasil a distribuição de terras, que é muito irregular, reforça essa migração campo-cidade. Nós temos também no campo brasileiro, em grandes áreas, especialmente no Nordeste, nós temos uma situação econômica delicada, nós temos desemprego no campo, aí também isso aí vai motivar a migração para a cidade. Nós temos também, com a própria industrialização, vai chegar as máquinas que no campo vai liberar mão de obra, e também influência das condições naturais. Por muitos e muitos séculos, a gente sabe que existe seca aqui no Nordeste do Brasil, mas também politicamente ela foi utilizada com fins eleitoreiros, mas as condições que o homem do campo enfrentava em virtude dessa seca, das condições precárias,
da falta de investimento na agricultura também colaborou para esse êxodo rural. Mas nós sabemos que a industrialização, principalmente a partir da segunda metade do século passado, ela vai exatamente abrir campo de emprego lá no centro-sul do Brasil, especialmente no sudeste, né, e vai atrair essa mão de obra. Ela vai reforçar exatamente esse êxodo rural, e essa indústria chegando lá nas cidades, ela vai também incrementar o crescimento, não só populacional, que já veio com a migração, e também vai incrementar o crescimento do espaço físico. Com a urbanização você vai ter um crescimento horizontal das cidades, e pode também acontecer o crescimento vertical, porque uma parte da população urbana ela vai exatamente morar exatamente em edifícios, em condomínios. Então a cidade ela cresce ou horizontalmente ou verticalmente. Então esse fenômeno de industrialização está exatamente relacionado à nossa urbanização. Assim também, como independente do êxodo rural, por essas causas, ou da indústria que vai abrir campo de emprego, nós temos pessoas que são fascinadas pelas cidades. Nem todo filho de agricultor quer ficar no interior para ser, no futuro, o profissional da área que o pai era, o que ele é. Então você tem gente aqui que não quer morar no interior, vem para a cidade, até porque na cidade tem outras oportunidades que de repente no campo aquilo que existe oportunidade não interessa aquela pessoa. E eu também coloco esse fator importante, essa causa. Nós sabemos, por exemplo, no Brasil, nós temos de cada 100 brasileiros, pelo menos 87 morando nas cidades e aproximadamente 13 morando no campo. Então você vai ter uma taxa de natalidade bem maior nas áreas urbanas do que nas regiões de interior. Então você tem o próprio crescimento da população, que é o crescimento natural, que vai realimentar esse crescimento da população, que vai também, por esse crescimento, ter que ter novas habitações. Aí você vai ter esse processo se ampliando por conta de todos esses fatores. Então, a urbanização brasileira, a gente trata ela com as seguintes características. Primeiro, ela é bastante recente, se comparada à urbanização do mundo, que também não é tão antiga. Então, assim, a do Brasil, que foi no século passado, passou a ser incrementada a partir da segunda metade do século, a gente pode considerar que ela é recente. Tanto é que, observando aqui esse gráfico, você vai perceber o seguinte: lá nos anos de 1940, você vai ter exatamente no Brasil apenas 31% da população morando em cidades. Nessa época a gente até falava historicamente que o Brasil era um país rural e agrário. E somente no censo de 1970, que nesse censo é registrado o crescimento da população na década de 60, é que o Brasil chega a 55,9% de população nas áreas urbanas. Então nós passamos da condição de país urbanizado a partir dos anos 60 e foi registrado isso no censo de 1970. E agora, segunda década do século atual, nós tivemos o censo de 2020, 2021, o resultado saiu em 2022, nós já temos aí 87,41% da população brasileira residindo em sítios urbanos.
E aqui eu chamo a atenção para um detalhe importante. Segundo o IBGE, no Brasil, tá, é considerada área urbana aquela área onde reside uma sociedade, que pode ser uma cidade, um distrito, e que a população seja superior a 2.000 habitantes. Nós sabemos que no interior do Brasil, por aí afora, tem muitas cidades que a estrutura urbana é extremamente precária. Mas para o Brasil, para esse Instituto para a Geografia e Estatística, ele considera a quantidade, é o critério quantitativo para, digamos assim, estimar aquela área como uma área urbana, como uma cidade. Então nós vamos observar que, principalmente a partir da segunda metade do século passado, até hoje nós tivemos um crescimento bem acentuado da população urbana. E aqui nós temos outras características. Além de ela ser recente, foi rápida, sem condição estrutural nas áreas urbanas, essa urbanização passou a ser o quê? Desordenada. Se não tem planejamento, se não tem uma coordenação para, digamos assim, criar condições de moradia, de saneamento, de infraestrutura de transporte, de emprego, a cidade ela não cresce, ela incha, e esse inchamento representa uma urbanização desordenada. Isso nas 5 regiões do Brasil. E também a nossa urbanização é caracterizada por ser urbanização que ocorreu e continua ainda ocorrendo, que o Brasil ainda está nesse processo, e de forma desigual. Cada região do Brasil tem um índice diferenciado. Por quê? Porque também as causas dessa urbanização, os fatores atrativos, se diferenciam de região para região. Então, nem todo nordestino que migrou foi só para o Sudeste. E tem outras regiões também que não eram tão atrativas. Então, nós temos uma desigual urbanização a nível de regiões. Dá para constatar por essa tabela desses dados aqui do IBGE. Então nós temos o Nordeste, uma região com menor percentual de urbanização, mas já é superior a 77%, o Norte com 78%, o Sul com 88%, e o Centro-Oeste e o Sudeste com 91% e 94%, respectivamente. Então, na média nacional, nós temos 87% dos brasileiros residindo em áreas urbanas, desde um pequeno município a uma grande, ou uma cidade global, uma grande megalópole, como é o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, ou até de uma cidade global, como é São Paulo, ou de uma mega cidade, como Rio de Janeiro. Depois a gente vai falar desses conceitos. Agora, o fenômeno da urbanização, ele cria exatamente, digamos assim, dentro de um país, dentro de uma região, nós chamamos de rede urbana, que nada mais é do que um conjunto de núcleos urbanos, no caso cidades, pequeno, grande e médio porte, que estão articuladas entre si. Então, para nós aqui no Brasil, nós temos o IBGE classificando essa rede urbana com as seguintes categorias. Nós começamos lá no centro de zona, que é aquela cidade que é de pequeno porte e a sua influência, a área que ela polariza, está limitada à área do próprio município. Aí nós temos os centros subregionais, que já são aquelas cidades que desenvolvem atividades mais complexas, que podem até influenciar os municípios vizinhos. Depois nós temos as capitais regionais, que na verdade nem sempre são capitais dos estados,
mas são municípios dentro do estado que se destacam numa área bem maior do que o seu próprio estado. Um exemplo, por exemplo, na Paraíba você tem Campina Grande, lá no Ceará você tem Juazeiro do Norte, no Maranhão você tem Caxias, então aqui você tem essas capitais regionais. Tá? E tem as metrópoles que podem ser ou de caráter regional ou nacional, que são classificadas como cidade de grande porte e que podem polarizar os limites além da sua própria região. Por exemplo, São Paulo está na categoria de grande metrópole nacional, a sua influência, a sua polarização ultrapassa os limites da região sudeste, vai por todo o Brasil e adentra o país da América do Sul. Por isso é que ela é também conhecida como uma cidade global. Então essa é a rede urbana. A partir dessa rede, da importância e também do desenvolvimento dessas cidades, desses núcleos urbanos, nós vamos ter a hierarquia urbana, que é uma classificação que coloca em evidência a ordem de influência ou a ordem econômica e a capacidade de polarizar uma região, um país ou até o mundo. Aí é a chamada hierarquia urbana. É um sistema que classifica as cidades de acordo com o seu nível de influência ou de polarização. É a sua importância dentro da rede urbana que pode ultrapassar até os limites nacionais. Aí você tem aqui, por exemplo, um mapa do Brasil que mostra a nossa hierarquia. Nós temos aqui grande metrópole nacional, que hoje o IBGE classifica 3, São Paulo, Rio e a capital federal Brasília. Outras metrópoles nacionais, como por exemplo no Nordeste você tem Fortaleza, você tem Recife, você tem Salvador, lá no Maranhão você tem São Luís e assim por diante. Abaixo dessa categoria nós temos as metrópoles regionais. Aí depois vem aquela sequência, capital regional, que não necessariamente é a capital do estado, a capital regional B, que seria uma área de menor influência, até nós chamamos capital regional C, que é o centro subregional. Então aqui essa é a hierarquia que nós temos no Brasil, que faz parte do processo de urbanização, e ela é, enfim, fruto do poder econômico, do poder de polarização dessas cidades, que se não são capitais, podem ser metrópoles nacionais, regionais ou cidades globais, como o caso a cidade de São Paulo. A gente vai fazer a classificação desses outros confeitos, dessas cidades que nós temos. Aqui o desenho mostra exatamente a influência dessas regiões. Nós temos na hierarquia urbana o centro-sul brasileiro, você tem uma malha urbana, uma hierarquia urbana gigantesca. Aqui se localizam as principais cidades globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais. Em todo o território nacional, essa área é a mais dinâmica. Aqui nós temos um modelo dessa hierarquia, que é o modelo mais tradicional. É como se dissesse assim: você tem uma metrópole nacional, que é, do ponto de vista da polarização, mais importante do que a metrópole regional. Essa regional é mais importante do que o centro regional ou a capital regional, que é mais importante que a cidade local, e até aquela vila, que às vezes só quem conhece ela é o seu próprio morador. Então aqui essa hierarquia mostra que essas relações vêm de cima para baixo. Enquanto que o novo modelo da hierarquia urbana mostra que você vai ter exatamente um relacionamento diferente. Aqui você tem a metrópole nacional, independente dessa hierarquia da metrópole regional, centro regional, cidade local ou a vila, você vai ter uma área de atuação dessa metrópole nacional em relação a todas essas localidades, todas essas cidades, e a influência ou a
a polarização dela se faz num conjunto como um todo, sem considerar a própria hierarquia que aqui está montada, como se essa vai ser mais importante, essa aqui não tem importância nenhuma. Na verdade, você tem aqui um conjunto que forma aquela teia, que é a própria rede urbana, que lá para outros países do mundo, isso aqui também existe, só que em alguns tem a metrópole nacional e a cidade global, como nós temos também aqui no Brasil. Agora, a partir dessa hierarquia, nós vamos ter exatamente as regiões metropolitanas, que nada mais são do que as áreas que você tem as grandes cidades junto com os municípios que formam aquela região metropolitana. Então aqui você tem essas regiões metropolitanas, elas são consequências desse fenômeno, a conurbação. O que é a conurbação? É você ter exatamente duas cidades próximas, ou até mais de duas, onde elas começam a ter uma influência econômica uma sobre a outra, ao ponto de as duas ficarem tão interligadas que esse espaço dessas duas cidades, de mais de duas, eles fazem o quê? Promovem uma fusão e passa a ser um espaço único. O exemplo de conurbação mais famosa do Brasil, que a gente sempre citava, é exatamente o ABCD paulista, que exatamente formado pelo município de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Mas esse fenômeno também pode acontecer em áreas de qualquer estado do Brasil e a partir daí você começa a ter um crescimento e aquela área pode se transformar, nós chamamos de uma grande cidade ou uma metrópole. Então aqui diz, conurbação, o fenômeno que ocorre a partir da fusão de duas ou mais cidades vizinhas, formando uma única malha urbana contínua. Então essa conurbação, que é a bola mestra para o processo de metropolização, vai fazer com que a metropolização crie a região metropolitana. Então há uma dinâmica para que aconteça de se formar essa região metropolitana, passa por esse processo de conurbação. Aqui nós temos um conceito para a região metropolitana, que é a porção espacial formada pela metrópole e pelos municípios integrados a ela. As regiões metropolitanas são constituídas a partir do crescimento do espaço das cidades, formando uma extensa área urbanizada, unificada, que é conectada pelas redes de infraestrutura e pelas dinâmicas espaciais próprias, marcada pelos intensos fluxos de pessoas, capitais, informações e mercadorias. Essas regiões são caracterizadas ainda pelo elevado contingente demográfico, por concentrar importantes serviços essenciais para a população, embora não atinja toda a população, grandes empresas, até mesmo transnacionais, estabelecimentos industriais, oferta de trabalho, estabelecimentos culturais, os bancos, espaços de lazer e outros. E essas regiões metropolitanas, elas são criadas oficialmente através de quê? Dos estados. A Constituição Federal, ela dá, assim, força através da Constituição Estadual para que os estados criem essas regiões metropolitanas. Tá? Agora a Constituição Federal, ela cria essas regiões metropolitanas via os estados e também pode criar as aglomerações urbanas e as micro-regiões. Depois a gente vai falar sobre esses dois tópicos. Então, as regiões metropolitanas são definidas pelo Estatuto da Metrópole, que está vinculado e subordinado à própria Constituição Federal.
No Brasil nós temos mais de 70 regiões metropolitanas, porém se destacam essas 15. Estão exatamente aí as grandes metrópoles nacionais. Aqui essas três são as três últimas que entraram no rol das 15 mais importantes. Que foram elas, Vitória, Campinas e Florianópolis. As demais já estavam desde o censo de 2010. Então aqui nós temos, existe atualmente no Brasil 77 regiões metropolitanas. Aí você tem, por exemplo, Santa Catarina é o estado que tem mais região metropolitana. Depois vem a Paraíba e aqui São Paulo. Dá para você observar que tem algo aí na contramão. Você tem aqui São Paulo, é o estado brasileiro, digamos assim, com efetivo populacional maior do que qualquer outro estado brasileiro. É uma potência em termos de urbanização e industrialização. E aqui você tem apenas 9 regiões metropolitanas. E aí Santa Catarina e a Paraíba, você tem 12 para Paraíba, Santa Catarina 14. Aí é porque essas regiões são criadas a nível estadual. E aí a questão política, ela também às vezes influencia. E a partir dessa influência, de repente sai espalhando aí várias regiões metropolitanas que não tem estrutura sequer para, digamos assim, ser reconhecida como uma região metropolitana. Mas como existem recursos federais e também estaduais para beneficiar essas áreas, politicamente isso às vezes se torna até correto. Mas a gente questiona exatamente a dimensão de um estado como São Paulo, comparando com a Paraíba e com Santa Catarina, ter menos áreas classificadas como regiões metropolitanas. Mas vamos em frente. Aí por região você tem aqui, segundo o IBGE, aqui são dados de 2025, nós temos ao todo essas 77 regiões metropolitanas, a região sul e o nordeste. Então os que tem mais regiões metropolitanas, o centro-oeste são 3, o norte 10 e o sudeste 13. Então totalizam 77 regiões metropolitanas. Aqui nós temos o mapa do IBGE, um dos mais recentes, que mostra exatamente a localização dessas áreas. Aí você tem aqui exatamente essa parte do Nordeste com o Centro-Sul, com a quantidade maior de regiões metropolitanas. Além das regiões metropolitanas, nós temos também no Brasil as RITs, que são as regiões integradas de desenvolvimento econômico. Essas, como elas estão sempre abrigando na sua área municípios de mais de 2 estados, aí a criação delas, dessas RITs, é por competência da própria União, através de lei complementar federal. Tem que passar pelo Congresso Nacional e receber o veredito da Presidência da República. Tem que ser sancionada pelo governo. Aí no Brasil se destacam 3 importantes regiões integradas de desenvolvimento, que é a do Distrito Federal e entorno, a do Polo Petroquímico de Juazeiro e a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina. Essas 3 são projetos que ainda estão caminhando lá pelo Congresso. Oficialmente são essas aqui, as 3 RITs que estão em funcionamento e amparadas pela Constituição, com investimentos, enfim, específicos para as devidas regiões. Temos também nesse processo de urbanização
além da formação das regiões metropolitanas, das RITs, nós temos também as aglomerações urbanas, que também são criadas por lei complementar estadual, mas que é, então, assim, amparada pela nossa Constituição, no seu artigo 25, Constituição de 1988. Então nós temos essas aglomerações urbanas, nós temos aqui, no caso São Paulo, nós temos 3, a de Jundiaí, Piracicaba e Franca. E fora essas 3, oficialmente falando aqui de Brasil, nós temos ainda mais 2 lá no Rio Grande do Sul. Então totalizam 5 aglomerações urbanas. Então tudo isso aí faz parte do processo de urbanização do Brasil. São áreas criadas do ponto de vista da legalidade ou pela Constituição Federal ou pelas constituições estaduais, para que a coisa funcione, porque a própria Constituição brasileira tem capítulos que trata da questão da urbanização. Lá no artigo 182 e 183, a gente tem referência a essa questão urbana brasileira que está na nossa Constituição. Agora que eu vou colocar aqui alguns conceitos importantes, que a gente vai trabalhar questões tanto do Enem como da SpaceX, e esses conceitos estão intimamente relacionados com esse fenômeno. Então nós temos aqui o conceito de metrópole, que se refere a uma grande cidade, é uma área que polariza, uma área que pode ir além da sua região de localização. Aí você vê que nós temos a metrópole, que é a nacional, e tem a metrópole regional. Assim como a conurbação, que é a fusão de 2 ou mais cidades, formando uma área contínua e contígua. Aqui nós temos a megalópole, que é também uma conurbação. Só que a megalópole é a conurbação de 2 metrópoles. No Brasil nós temos em processo de formação a maior megalópole da América Latina, que é o chamado eixo Rio-São Paulo. Aí você tem uma megalópole, processo de formação, né, que incorpora exatamente 2 cidades globais, que é o caso São Paulo e a capital do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos ter aí essa área da megalópole, que é o eixo Rio-São Paulo. Depois vamos ter a chamada cidade global. Por que esse nome cidade global? Porque a polarização, a área de influência dela vai além dos limites da nação onde ela se estabelece. Então você tem, por exemplo, a cidade global. Ela tem, assim, um poder econômico gigante na nação onde ela se encontra. Nessa cidade nós encontramos os principais agentes financeiros do país, como por exemplo bancos internacionais, bolsas de valores que são destaque entre as bolsas de valores do mundo, é o caso da Bolsa de Valores de São Paulo. Nós temos também uma série de empresas transnacionais, nós temos uma gama de centros de pesquisa e tecnologia, os tecnopolos, as universidades. Então essa é a chamada cidade global. Já a megacidade não, ela é um critério de classificação meramente quantitativo. Qualquer área urbana que no seu entorno você tenha ali naquela área uma população igual ou superior a 10 milhões de habitantes, você vai classificar essa área como mega cidade. Aí, por exemplo, se você for na Índia, a gente vai falar sobre a urbanização lá fora, nós temos várias mega cidades e muitas delas a infraestrutura urbana é por demais deficitária, já que o critério é só quantitativo.
Aí nós vamos ter a metropolização, a gente já falou, que é a formação de metrópole a partir exatamente do desenvolvimento urbano. Nós temos a gentrificação, que aqui é um fenômeno que você tem áreas urbanas, que, digamos assim, já estão estagnadas, tem uma estrutura ou infraestrutura obsoleta, a população que mora ali é a população de baixa renda, é uma área que já desvalorizou o seu espaço físico. Aí o que acontece? Por medidas políticas, o governo pode, assim, reativar aquela área, ou seja, fazer investimentos para exatamente criar uma nova infraestrutura, para exatamente revitalizar aquele espaço. Então, a gentrificação, até o nome gen se refere a vir ou a reviver. Então, a gentrificação é exatamente essa situação em que você vai revitalizar o espaço urbano que já estava, digamos assim, esquecido, abandonado até pelo ente público, não tinha valorização territorial. Ali, depois que você vai dessa reavaliação de investimentos, que faz exatamente uma mudança naquela infraestrutura, aí você vai provocar exatamente uma mudança também no preço do espaço urbano, aí vai provocar a expulsão daqueles moradores mais antigos, que com essa revitalização, aquela área passa a ser supervalorizada, vai ser também alvo da especulação imobiliária. Aí quem está lá não vai poder se manter porque o preço do imóvel vai custar caro. Então é como se fosse assim, vão mudar o perfil, não só físico, estrutural, infraestrutural, e também daqueles que estão naquela área. Então esse é o processo de gentrificação. E o último tema aqui, que é o desmetropolização, é exatamente quando as metrópoles já chegam ao limite de crescimento, aquela área passa a ter um custo também para a indústria muito caro, começa a acontecer a desconcentração industrial, essas indústrias migram para cidades menores, às vezes até de médio porte. Então você vai ter, vamos dizer assim, um freio nessa metropolização, e outras áreas vão crescer em virtude da migração de parte dessa indústria que busca outras áreas, e também de investimentos que passam a ser feitos naquelas outras áreas que agora estão sendo alvo da procura de empresários para montar suas empresas, para investir na atividade comercial. Então isso aqui acontece, né, quando o preço do espaço urbano chega ao limite, ou até também porque a área física é aquela e não tem outra, não tem como se expandir. Aí a desmetropolização. Aqui nós temos uma mostragem do capítulo da Constituição que trabalha com a política urbana, que é o artigo 182, que é o mais importante aqui quando se fala da questão da urbanização, da população urbana e da qualidade de vida que essa população tem que ter na cidade, e também da questão ambiental. Então aqui diz, artigo 182, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Por que essa política é feita através do município? Porque exatamente a própria área municipal, ela não integra o país como integra o Estado. Então, nós temos três dimensões. Nós temos a União, que aí você aplica a Constituição Federal. Nós temos o Estado, que a gente aplica a Constituição Estadual, mas tem que estar em consonância com a Constituição Federal. E o município, que não é Constituição, é lei orgânica do município. A Constituição trata disso aí,
e dá exatamente aos municípios essa autonomia. Porque em cada município a capital dele é uma cidade. Ou seja, o município ele tem a área rural e tem o núcleo urbano, que é a cidade. Aí nós temos aqui a Lei 10.257, que se refere exatamente também aos artigos da Constituição Federal, tá? Que trata do Estatuto da Cidade, que é exatamente da prática e execução da política urbana, de que trata esses dois artigos lá da Constituição Federal. Aí você vai ter exatamente no artigo 2, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. É o que trata lá o artigo 183. Aqui, ó. Tá? Aí, a partir dessa lei municipal, nós temos o plano diretor da cidade, que é que trata da política territorial e também promover o desenvolvimento do município. Isso tudo a nível de Brasil. Agora nós já falamos muito de urbanização, então a gente vai falar agora daqueles componentes que são responsáveis pela produção do espaço urbano da cidade. Aí você vai chamar agente da produção da cidade, ou essa produção vai ser chamada de metamorfose urbana, já que o espaço urbano está em permanente transformação. Então os agentes são esses. A dinâmica imobiliária, nós sabemos que em todas as cidades nós temos a construção de moradias, ou até de outros tipos de prédios destinados a repartições públicas, empresas particulares, etc. Então a dinâmica imobiliária acontece ou para promover o crescimento horizontal ou vertical. Nós temos também na produção do espaço das cidades as atividades comerciais, que além de ocupar o espaço, são fonte geradora de renda e desenvolvimento. Nós temos a prestação de serviços urbanos, como nós temos os transportes, nós temos aí a segurança pública, nós temos as escolas que fazem parte da educação pública, aí temos também as atividades industriais, que também ocupam grande parte do espaço urbano e que dão uma dinâmica a esse espaço. Tá? E também nós temos um agente que é a ocupação indevida das áreas urbanas. Pela lei municipal, no Brasil todo, existem áreas que não podem ser ocupadas nas áreas urbanas. Por exemplo, áreas próximas ao litoral. Existe um limite para você querer construir a sua casa dentro da praia, lá na linha da costa. Ou você querer construir em áreas de relevo acidentado. Existe uma legislação que fala do uso e ocupação do solo urbano. Mas a gente sabe que isso aí está no papel e na prática nem sempre funciona. Tem gente aí ocupando diversas áreas e quando chega a época das chuvas, há também um problemão com a ocupação dessas áreas. Então todos esses agentes são os responsáveis por essa metamorfose urbana e a produção da cidade nesse seu processo de formação e transformação. Agora, a urbanização também traz seus aspectos negativos, os seus problemas ou consequências. E aqui a gente destaca a favelização. Nós sabemos que no Brasil e em vários países do mundo, o crescimento desordenado, ele está nesse contexto da favelização, porque nem todos que migram lá do interior, lá do campo para a cidade, conseguem condições dignas de moradia. Aí vão surgir aí as comunidades de bairros, ou cortiços, ou favelas, a segregação socioespacial,
Nós sabemos que no espaço urbano, em qualquer cidade, tem as áreas nobres e as áreas pobres, ou a área da elite ou a área periférica. E aí você vai dizer assim, quem pode morar no bairro tal, deve ter uma renda tal, quem não pode vai morar no bairro periférico. Isso aí vai gerar a chamada segregação socioespacial, né? Nem todos podem morar dentro do condomínio. O condomínio com segurança, com estrutura urbana, com planejamento e tudo. Se não vai para ali, às vezes termina debaixo de um viaduto. Ou também lá no conjunto habitacional. Mas isso aí é o retrato da distribuição de renda no Brasil, que vai gerar essa segregação ou socioespacial. E o que é a suburbanização? É que você tem entre o limite da cidade e a área rural, aquela área de transição, que em alguns livros você usa a expressão periferia. Então a cidade ela não é ocupada só naquele núcleo mais bem estruturado, com ruas e avenidas, com saneamento. Tem gente que mora além dessas áreas. Aí é a suburbanização. Temos problemas de enchente e alagamentos, porque a pavimentação de ruas, asfaltamento e a ausência de sistema de drenagem, quando chegam as chuvas, nós temos esse problema aí nas áreas urbanas. Tem uma questão da violência, que é o retrato do Brasil como um todo, não é só a área urbana, nós temos violência nos 4 quadrantes desse país, do maior ou menor município. E temos o problema da macrocefalia urbana. A palavra macrocefalia se refere à medicina, aquele cérebro que é desproporcional ao corpo. Em alguns países do mundo, a exemplo do Brasil, nós temos algumas cidades que elas incharam, elas não cresceram com estrutura urbana de boa qualidade, elas incharam se comparado a outras cidades também do próprio país. Então é a chamada macrocefalia urbana, é aquele crescimento que foi explosivo, sem nenhum tipo de infraestrutura, onde você tivesse as condições de a população viver com dignidade, né? Esse é o problema da nossa urbanização, especificamente do Brasil. E aí a questão é para o que nós temos de desafios para o Brasil com essa urbanização. Primeiro, um trato melhor na mobilidade urbana. É claro que o Brasil tem melhorado muito, principalmente a partir da criação do Ministério das Cidades. Mas essa mobilidade também no Brasil, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, ela fica restrita a uma parte da cidade. Se você me disser que em Fortaleza a mobilidade urbana é a mesma da Aldeota ao Janguru Sul ou da Barra do Ceará à cidade dos funcionários, eu digo que você está visitando outra cidade, né? Aí vem a questão da segurança, que hoje é uma questão muitíssimo delicada. A segurança pública também, se funciona, é muito deficiente, porque a questão não é só o combater a violência, existe a causa, mas tem também que bater no foco para que essa coisa não aconteça. A questão da moradia, o Brasil tem um déficit de moradia de alguns bilhões de residências, apesar de esforços de governo de permitir a população de baixa renda ter acesso, mas nós temos bilhões de brasileiros sem teto, né? O Brasil tem esse problema da questão da terra, que são os sem terras nas áreas rurais, nem que todos têm terra também, tem gente ali que é politicamente orientado para se dar bem, e
temos sem teto na cidade. Tá? Aí nós temos a questão do emprego ou da renda, que essa situação vai exatamente impactar sobre a questão da chamada ou do padrão de vida da população, e a questão do saneamento, que no Brasil também nós temos várias áreas urbanas com saneamento deficiente, e além de deficiente, a área urbana como um todo não é coberta com esse saneamento. Parte dela não sabe nem ainda o que é saneamento. Então, para o futuro, os desafios são esses: melhorar esses parâmetros: mobilidade urbana, segurança, moradia, emprego, renda e saneamento. E para isso a ONU também vai discutir esses problemas, não só a nível do Brasil, que está enquadrado com o membro da ONU, assim também como os problemas lá fora. A gente vai já falar sobre essa parte. Aqui nós temos o Ministério das Cidades, criado aí exatamente para formular e gerir políticas públicas de desenvolvimento urbano. Né? Esse Ministério atua diretamente como foco em habitação, Minha Casa Minha Vida, saneamento ambiental, que faltam muitas áreas a serem saneadas, a mobilidade urbana e infraestrutura nas periferias, que não tem quase nenhuma. Então, o objetivo do Ministério das Cidades é esse: combater as desigualdades sociais para evitar a segregação socioespacial, transformar as cidades em espaços mais humanizados e ampliar o acesso à população à moradia, ao saneamento e transporte. Então, essa é a proposta do Ministério das Cidades, que também no Brasil tem uma atuação muito pequena. Eu particularmente já visitei o Brasil quase todo. A gente encontra muitos desse ministério trabalhando às vésperas das eleições. Depois, parece que o pessoal se recolhe para tirar férias e só volta na próxima campanha. Isso aqui é algo que tem que ser permanente, um trabalho permanente, porque o país tem uma situação urbana que é muito delicada. E fazer isso só a cada 4 anos, nos últimos meses que antecedem a eleição, vai continuar no mesmo marasmo que se encontra hoje. Aí aqui nós temos a preocupação que a ONU tem com essa questão da urbanização do mundo. Lá em 1976, 4 anos depois da Conferência de Estocolmo, aí nós estamos em 2026, são 50 anos, e nós tivemos lá em 76, lá no Canadá, o Habitat 1, que é exatamente uma conferência para exatamente a Organização das Nações Unidas trabalhar com a questão dos assentamentos humanos, que é a questão da moradia em áreas urbanas. Isso lá em 1976. Né? Naquela época, a população mundial era de aproximadamente 4,3 bilhões de habitantes. Nós estamos em 2026, são 8,3. Por pouco não é o dobro. Se em 50 anos não foi feito quase nada, o problema depois dessas conferências até hoje se tornou mais grave, principalmente nos países subdesenvolvidos. E o Brasil também, como emergente, não sai dessa relação país que a questão urbana precisa ser cuidada para ontem. Aí nós tivemos aí, 1996, 20 anos depois, nós tivemos a Habitat 2. Ficou conhecida como a cúpula das cidades, lá da Turquia. Foram avaliar 20 anos os trabalhos que quase não foram feitos. Qual foi o progresso? Aí colocado nessa conferência
exatamente aquilo que já tinha sido colocado na conferência lá Rio 92, que foi a questão do desenvolvimento sustentável. A agenda estava exatamente planejar e garantir moradia adequada para todos. E foi um documento assinado na época por 171 países. Já está tudo no papel. As moradias vão chegar não sei quando. Enquanto não mexer com a questão da renda, essa situação aí não é resolvida. Aí agora, 2016, 10 anos atrás, nós tivemos outra conferência lá no Japão. Estabeleceu-se uma nova agenda urbana. Para quê? Para exatamente planejar a gestão e construção de cidades mais inclusivas, mais seguras e resilientes. Aí aqui eu coloquei o que é o conceito para a ONU de cidades resilientes. São aquelas capazes de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de forma eficiente e rápida dos efeitos de qualquer desastre ou crise. A sorte é que nós temos a ajuda humanitária, porque se fosse esperar pelos governos passar para resolver esse problema, se tornaria mais complexa a situação daqueles que passam por esses desastres ou crises, de forma assim, ao acaso, sem saber o que ia acontecer e aconteceu. Está aí um exemplo aí na Venezuela agora, aquele tremor de terra, a situação que está lá, né? E as cidades residentes têm que tomar conta da sua responsabilidade de se reerguer, que as ajudas internacionais aparecem, mas geralmente particulares. A ONU planeja muito, eu acho que planeja tanto que tem tempo para executar. E aqui, para finalizar, nós temos problemas ambientais urbanos. Além das consequências da urbanização, que também são problemas, quanto à questão ambiental, nós temos no ente urbano esses problemas. Por exemplo, as alterações climáticas, como as ilhas de calor e inversão térmica. São dois fenômenos distintos e que estão exatamente no ente urbano, no marco topográfico das cidades. Primeiro, a ilha de calor ela acontece por conta do próprio homem, no seu processo de construção do espaço urbano. Nós vamos ter lá a construção de prédios, dependendo da altura dessas construções, se estão próximos do litoral ou não, pode alterar a circulação dos ventos. Por exemplo, quem está aqui no Brasil na área litorânea sabe que existe um limite para a quantidade de andares dos prédios que estão na orla marítima. Se essa legislação é obedecida, a gente sabe que nem sempre é. Mas ali há um embate do vento para chegar a circular na cidade. Aí nós temos também, além dos prédios, o asfaltamento, nós temos a área urbana que é ocupada e a vegetação é removida, nós temos a área urbana que tem fábrica. Aí o somatório de todos esses fatores vai gerar na cidade um microclima, que é consequência dessas mudanças. Aí se chama de ilha de calor. Né? Já a inversão térmica, você tem aqui o efeito da atmosfera, que o normal da atmosfera é o ar quente está em ascensão e o ar frio vindo exatamente de cima para baixo. Mas com a poluição, especialmente na época de inverno, o ar frio ele se estabiliza na parte mais baixa da atmosfera. Você vai ter uma inversão térmica, que é o conhecido mormaço, ou desconforto térmico. Então isso aqui tem que estar relacionado à atividade industrial nas áreas urbanas. Então são alterações do clima.
Além disso, nós temos também a questão da poluição atmosférica. Fora isso aqui, a atmosfera é poluída, tem áreas industrializadas, ou área industrializada e urbanizada, que temos também as chuvas ácidas, se não é na região da própria cidade para a indústria, são as cidades circunvizinhas. Nós temos a contaminação, a poluição dos recursos hídricos, em muitas cidades brasileiras, em várias capitais, os rios que atravessam as cidades, que desaguam lá no litoral, no Oceano Atlântico, servem como esgotos a céu aberto, ou para a população, ou para as áreas também de industriais que lançam esses resíduos nos rios. A ocupação de áreas de relevo íngreme, que geralmente são acompanhadas de desmatamento. Você tem a ocupação tanto da população de baixa renda, como também tem mansões nessas áreas. Isso aí vai gerar o problema dos deslizamentos de terras. E se não bastasse, não só a conduta educacional da população, de parte dela, que também não sabe, né, dar destino ao lixo, nós temos muitas áreas urbanas que sabem, né, os seus administradores, que existe a técnica de reciclagem, a de compostagem, a de incineração do lixo, a construção de aterros sanitários, mas tem cidades que no final do município tem lá um terreno baldio, onde eles colocam uma área para ser um lixão. Então isso aí são problemas que a urbanização brasileira, né, tem levado à frente por conta, digamos assim, da falta da infraestrutura para que tudo isso seja resolvido. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com questões desse assunto, tanto da SpaceX como do Enem, e na outra a gente vai trabalhar com a urbanização no mundo, com algumas particularidades, com a classificação das cidades quanto às funções, da questão urbana dos países que antes eram de economia planificada. Aí a gente vai esgotar o assunto. Então, para vocês, até a próxima aula.